No tema de ontem, nós mencionamos que Deus conhece o nosso coração. E eu até falei sobre pessoas que estão em desobediência aberta a Deus, consciente, e aí, para desculpar o que elas estão fazendo, elas dizem, mas Deus conhece o meu coração. Dá a impressão assim, olha, eu faço tudo errado, mas Deus conhece o meu coração. Então tá tudo bem. E nós vimos que não é bem assim, né? E nós fazemos o que está no nosso coração, né? Esse é o problema. Nós fazemos, no fundo, nós fazemos o que gostamos, né? Por isso que nós temos que amar a vontade de Deus, porque nós estaremos fazendo aquilo que amamos, né? Nós aprendemos que os anjos encontram o maior prazer na hora que eles estão em comunhão com Deus. É o maior prazer para eles. E nós parece que encontramos mais prazer em outras coisas do que na hora da comunhão com Deus, não é verdade? Mas quem sabe outra hora a gente fala sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: e o diabo? Ele conhece o nosso coração? Bom, nós sabemos que o diabo não pode ler o nosso pensamento. Eu creio que isso seja até unânime entre as igrejas cristãs. Porém, Jesus deu 2 sinais de coisas que estão no nosso coração. Nós falamos no vídeo de ontem, se lembra? Uma era que a nossa boca fala daquilo que existe em abundância em nosso coração. Então, se o fulano só fala de futebol, é o que ele está consumindo, é o que ele está colocando lá dentro do coração dele. Não tem como ele falar que ele não gosta disso se ele só fala disso. Nós falamos daquilo que nos prende, né? Daquilo que, sabe, que está lá dentro, né? Que nós gostamos, né? Então, eu lembro de uma situação de uma mulher que estava traindo o marido dela e ela não parava de falar para o marido sobre um amigo do trabalho dela. Falava dele toda hora, até que um dia o marido descobriu que ela estava traindo ele com esse tal amigo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A outra receita que Jesus deu para nós descobrirmos, para servir de termômetro, nos mostrando o que tem em nosso coração, ele falou assim: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Em outras palavras, onde você investe o seu dinheiro, o seu coração está ali. O seu coração vai junto com o local do seu dinheiro. Você deixa o dinheiro no banco parado, seu coração está lá, na sua conta bancária. Se você investe seu dinheiro para alimentar os pobres, seu coração vai estar ali. Em alimentar os pobres, vai ser a paixão da sua vida. Então, infelizmente, mulheres cristãs, por exemplo, não é só isso, não é só mulher, mas as mulheres parecem que se destacam mais nisso, né? Mulheres que dizem estar guardando a volta de Jesus, e você vai no closet dela, tem 80 pares de sapatos, e no mês que vem ela vai comprar outro. Precisa dizer alguma coisa? Ela ficaria surpresa se Jesus falasse para ela: olha, o seu coração está cheio de sapatos. Nunca percebi, será? Será que ele ia falar isso? Então, com esses 2 pontos que Jesus nos deu, nós podemos ver o que está dentro do nosso coração. Só que o inimigo também vê. O diabo, ele observa a vida dos filhos de Deus, especialmente. Por que especialmente? Porque os outros já são dele, então ele não se preocupa, já está no piloto automático. Eles vão fazer o que é errado, eles vão desobedecer a Deus, independente do diabo. Agora, quando uma pessoa está fazendo força para obedecer a Deus, ter comunhão com Deus, ela faz um esforço, ela se dedica, então esses daí são um alvo especial do inimigo, porque ele quer quebrar esse elo que liga essa pessoa a Deus. E então, ele observa essas coisas. Sobre o que ela gosta de falar? Onde ela gasta o dinheiro dela?
O coração dela está ali. E ele prepara tentações especiais com respeito a essas coisas. E aí ele cativa a pessoa. Ela pode estar até inconsciente da obra do inimigo, como alguns ignoram que ele exista, mas ele está trabalhando. E ele trabalha muito, viu? Trabalha bastante, não é igual político de Brasília, não. Ele trabalha muito para conseguir seus objetivos. Ele coloca toda a sua energia e toda a sua inteligência com o alvo de destruir a raça humana. Outra coisa importante que eu queria falar. Embora o diabo não possa ler o nosso pensamento, através, por exemplo, isso não é meu ramo, mas eu sei alguma coisa, através da nossa corrente sanguínea, ele chega muito perto de saber pelo menos que tipo de pensamento nós estamos tendo. Por exemplo, se eu estou tendo um pensamento sexual, ele não vai adivinhar que eu estou pensando na determinada mulher, não, mas ele vê pela corrente sanguínea, pelos meus hormônios, olha, nesse instante ele está pensando em sexo. Se eu estou com raiva de uma pessoa, mesmo que ela não esteja presente, de novo a minha corrente sanguínea mostra para o inimigo que eu estou tendo pensamentos negativos, destruidores, de raiva e coisas semelhantes. As nossas células são afetadas por essas coisas. Ok? Se eu estou ouvindo uma música que não é cristã, ele consegue ver pelo meu batimento cardíaco, pela minha reação química dentro do meu corpo, se eu estou tendo interesse naquela música ou não. E se eu estou tendo interesse, por que eu estou tendo interesse? É por causa só do ritmo ou a letra dela tem alguma coisa a ver comigo? Né? Então, tudo isso ele estuda muito bem. Então, nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos trazendo para dentro do nosso coração. Porque isso vai nos dar vitória ou derrota. Isso vai nos aproximar de Deus ou vai nos afastar de Deus. E é engraçado porque é uma decisão totalmente nossa, né? Nós é que vamos decidir o que vamos falar, nós é que vamos decidir onde vamos gastar o dinheiro. Se você enche a sua cabeça de pensamentos bons, como a palavra de Deus e coisas semelhantes, você vai falar de coisas boas. Se você enche a sua cabeça de coisas inúteis e fúteis, eu fiz até um vídeo falando sobre a futilidade. Nosso mundo vive numa futilidade tão grande, então não tem como, o coração vai ficar cheio de coisas fúteis, sabe? Como aquelas mulheres, anos atrás, que enchiam a estante de bibelô, uma coisa totalmente inútil, e juntava poeira e cafona, né? Parece que acabou, ou pelo menos diminuiu bastante. Será que nós estamos tendo uma vida cafona espiritualmente? Lembre-se, nós provocamos reações químicas que facilitam as tentações do diabo, sabia? Mesmo através da nossa alimentação, talvez até principalmente por ela, causamos reações químicas em nosso corpo que facilitam a nossa queda na tentação. Uma vez eu vi um homem americano, um policial americano, muitos anos, nos anos 90, muitos anos atrás, e ele falou assim, ele estava num bairro muito violento dos Estados Unidos, e ele começou a estudar profundamente o que é que estava levando aquelas pessoas a tanta violência. E eu ouvi, meus queridos, da boca dele, ele falou assim, era o regime alimentar. Aquilo que aquelas pessoas comiam deixava elas irritadas, violentas. Então, por quê? Porque a comida vira uma química aqui dentro e essa química vai gerar ações. Vai gerar umas determinadas ações. Isso é novidade para você? Como você acha que a droga age no corpo humano? De maneira espiritual? Não, é uma química. Põe a química lá dentro, ela faz o cara ficar muito ligadão, ou dizem no caso da maconha, o cara fica zen. Graças a Deus eu nunca usei isso, eu não tenho autoridade para dizer, mas a gente lê um pouco e vê os testemunhos, né? A pessoa fica alcoolizada, o que é um processo químico? Não é o diabo que entrou na pessoa e ela está lá, não.
É um processo químico. O diabo pode até ter falado, ó, bebe bastante, mas ele não pode fazer ninguém beber, ele não pode fazer ninguém usar drogas. Isso é uma decisão da pessoa. Então, eu encerro dizendo, feche as portas do seu coração para o inimigo, feche as portas. Não permita que ele entre, não permita que ele permaneça dentro do seu coração, especialmente de maneira voluntária, através do seu convite. Não faça isso. E agora deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, participe através dos comentários, através das suas ofertas, através das suas orações para o nosso trabalho, porque pela graça de Deus, ele não vai parar até o dia em que Deus decidir que ele deve parar. E nós oramos por vocês em nome de Jesus. Amém.